Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. A gente vai dar continuidade, né? Vocês lembram mais ou menos aí onde a gente parou, não? Alguém fez uma anotação? Alguém quer fazer algum comentário do último ponto que a gente abordou na semana passada, na última aula? Ou a gente dá seguimento aqui, vocês que decidem aí. Sim. Na perspectiva lá, que você ia falar do Jeremias, aí você começou a falar do amante abandonado. Isso, Aí falou vários versículos em cima desse aí parou. Tá. Então vamos lá, só dar aquela retomada rapidinho então, né? O que eu estou abordando agora é como Jeremias, né, ele enxerga Deus, como Jeremias vê Deus, como ele apresenta Deus. A gente está analisando aí esses 3 pontos, né? Então, ele viu Deus, ouvia, né, Deus como amante abandonado, né, como o justo juiz e como rei universal. Então, esses 3 pontos que eu quero trazer para vocês. O primeiro nós falamos na semana passada, então, o amante abandonado, né? Nessa figura, lógico, né? Como aquele marido que ama, que sacrifica, que protege, que provê, que cuida, e mesmo assim ainda a mulher abandona, né? Então, nessa metáfora, né? Porque é um relacionamento, né? Deus é uma pessoa e está se relacionando com o povo, com pessoas. Então, faz essa comparação que é para a gente entender o sentimento de Deus, né? O que fizeram com Deus, né? A infidelidade desse Deus como um marido, né, fiel, como um marido leal, como um marido bom, né? E mesmo assim ainda a esposa abandona ele. Então, nessa comparação, Deus sendo esse marido bom e essa esposa infiel, ingrata e abandona ele. Então, Jeremias estava vendo Deus nessa perspectiva. Então vamos dar continuidade, né? A gente parou lá, nós falamos do capítulo 2, capítulo 11, capítulo 6, a respeito de que Jeremias estava falando que os sacerdotes, os profetas e os sábios tinham se corrompido, né? Eles que deveriam ser pessoas que deveriam ensinar a palavra de Deus, deveriam exortar e incentivar o povo a buscarem a Deus, eles mesmos, né? Esses que deveriam ser os incentivadores, os instrutores, os orientadores, né, da nação de Israel, os líderes espirituais, eles mesmos estavam corrompidos ou se corrompendo. Então, nós falamos nesse último ponto, né? Eles animavam o povo a crer que enquanto eles oferecessem assim os sacrifícios, né, isso era tudo que importava. Então, é bem interessante, irmãos, como nos dias de hoje também tem essa semelhança, né? Porque não muda muita coisa, judeus, Israel, 2000 anos atrás, não muda muita coisa. É o ser humano sendo corrompido pelo seu caráter, né? Corrompido pela sua velha natureza. É por isso que esses livros do Antigo Testamento a gente vem percebendo como eles fazem sentido, como é semelhante em muitas ocasiões, né? Que os livros relatam e a gente vive hoje, né? A gente percebe que não é tão diferente. Então hoje não é tão diferente. Muitos daqueles que deveriam ser líderes, os exemplos, os ensinadores, né, os pregadores, os pastores, muitas vezes eles se corromperam e aí eles passam uma mensagem para o povo assim, não, se você vai na igreja, se você faz tudo religiosamente, né, isso é suficiente, Deus vai te abençoar e vai te aprovar. Deus vai te abençoar porque Ele é amor e aquela coisa toda. Só que o Jeremias aqui, ele disse não é assim não. Né? Os sacerdotes, os profetas e os ensinadores, os sábios,
eles falavam isso, né? Que se eles fizessem tudo assim, fosse ao templo, fizesse os rituais, guardasse as cerimônias que tinha, os dias sagrados, isso era suficiente. Só que o povo tinha um caráter corrompido, vivia na imoralidade, a gente vai ver isso mais para frente, né? Então é nessa pegada que Jeremias vem denunciando o pecado do povo, tá? Então Jeremias, como posteriormente também outros profetas, Amós, Miqueias, Isaías, que nós falamos também, né? Foi usado por Deus para dizer que o sacrifício desse povo, Deus não aceitava, a não ser que fosse expressão exterior completa da devoção como amor sincero. Lembram de Isaías, né, que nós estudamos no livro passado? Lá nos capítulos 58, não sei se vocês vão recordar que nós falamos do jejum, né? Que o jejum que Deus queria não era aquele jejum da pessoa ficar, olha aí, varão, tudo... o Valdir aparecendo ali, ó. É de outra sala, sabe? Agora me fez lembrar um negócio. Sabe quando um é de outra sala assim, aí ele aparece na outra sala, sem mais nem menos, abre a porta assim, dá um tchauzinho, vai embora? Quem lembra desse negócio da escola aí? É o Valdir, vem, chega. Varão, nem só de pão vive o homem, viu? Tá com um pãozinho aí? Então vamos lá. Ah, não é pão, não é batata, agora que eu vi. Tá certo, varão. Então faz a janta lá, varão. Manda marmitinha pra mim depois aí também. Isso aqui é ao vivo é assim, ó. Coisa boa, né? Mas fica aí um pouquinho que puder, varão. O que acontece, irmãos? Então, por exemplo, lá em Isaías 58, nós somos no jejum, o povo jejuava, fazia todo o ritual, né? E fazia todo aquele ritual exterior, aquela cerimônia. Mas Deus disse, não, eu não aceito isso não é jejum para mim, isso não é um jejum aceitável. Por quê? Porque vocês fazem isso religiosamente, mas a vida social de vocês é injusta, vocês não têm um coração generoso, vocês não se importam com as pessoas necessitadas, né? Lá em Isaías 58. Então, disse, jejum para mim é ir lá e atender o órfão, a viúva, o necessitado. Isso sim, para mim, é o jejum, né? Ou seja, é a consagração a Deus, é quando você serve o outro. E não quando você tem apenas esses rituais religiosos, que tem lá o seu lugar, a sua importância, mas não separado, não desassociado de um caráter, de uma vida, né, que expresse a santidade de Deus, de uma vida santificada. Então Jeremias fala a mesma coisa, né, que Deus não aceita tudo isso, como a gente vai ver. Amós também fala isso, Miqueias também fala isso, ou seja, os profetas denunciam geralmente quase a mesma coisa. Um povo que pensa que pode servir a Deus de qualquer jeito, como a gente fala, né? De qualquer maneira. Traindo a mulher, sendo agressivo, desonesto, e pensam que estão servindo a Deus, pensam que podem adorar a Deus, pensam que podem, né, de alguma maneira dizer, não, eu sirvo a Deus. Não, amados. Então Jeremias ele vem falando sobre isso, tá? Vamos ler o capítulo 6 de Jeremias? Vamos lá, 6 e 20? Capítulo 6, versículo 20, para confirmar isso que eu estou afirmando aqui, tá? Então, Jeremias, capítulo de número 6, versículo de número 20, olha só o que o Jeremias, melhor dizendo, fala. Jeremias, capítulo 6, não sei se eu falei Isaías, é Jeremias, capítulo de número 6, versículo de número 20, ó, na minha Bíblia diz assim, na versão que eu tenho aqui: para que, pois, me virá o incenso de Sabá, e a melhor cana aromática das terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Capítulo 7, versículo de número 21. A mesma coisa, o Jeremias falando aqui, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Capítulo de número 14, versículo de número 12. A mesma coisa, né? Ou no mesmo sentido, aí o Jeremias vem falando, ó, 14 e 12, aqui de Jeremias também. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e engano do seu coração são o que eles profetizam. Então olha só, nos dois versículos Deus falou, eu não aceito esse sacrifício de vocês, tudo isso que vocês me trazem, é que na época, né, a adoração a Deus se dava através de oferecer um animal, um incenso, era coisas que vocês já sabem, né? Coisas simbólicas e tudo mais. Deus disse, não adianta trazer a melhor aroma, o melhor incenso, o melhor animal, não adianta, eu não quero isso. O sacrifício de vocês, os profetas
né, o 14:12 aqui, diz eles estão profetizando falsamente, dizendo que eu estou me agradando e tal, e aquela coisa toda. Então Deus disse não me agrado, não é assim. Então o Jeremias estava vendo aqui Deus, como esse marido, melhor dizendo, né, que estava triste, estava enganado, estava sendo traído pela esposa fiel, no caso aqui Israel, tá? Então um marido que foi abandonado. O segundo ponto de vista do Jeremias é que ele vê Deus como um juiz justo, né? Porque ele vai falar que Deus vai trazer o juízo, Deus vai trazer a punição justa para os pecados, porque Deus, irmãos, Deus, ele não é injusto. Como ele é generoso, ele é bondoso, ele recompensa as pessoas que fazem o que é bom, também Deus pune justamente as pessoas que fazem o que é errado, né? Quando pecam, quando ofendem a sua santidade. Então são consequências que vêm na vida, né? Então ninguém foge desse juízo de Deus. Alguns pensam que assim Deus não vai julgá-lo, Deus não vai requerer dele, Deus não vai pedir contas dos seus atos pecaminosos. Irmão, se nós somos injustos, nós seres humanos pecadores, se nós somos injustos e nós temos leis que retribuem a bondade e punem a maldade, imagina Deus, né? Porque Deus seria diferente, ele é mais justo do que a gente? Então só para a gente entender, nós não vivemos assim, nós os seres humanos, as sociedades não vivem assim, não tem leis para punir as pessoas que fazem o que é errado, se rouba, se difama, se mata, né? Se tortura, se maltrata, se faz alguma coisa que a sociedade ali concordou que não é boa, eles são punidos, como também são recompensados, né, socialmente aquelas pessoas que fazem o que é correto, tá certo? Então só para a gente entender, Deus não é menos justo do que nós, né? Pelo contrário, ele é muito mais justo do que nós. Então, da mesma forma que ele é o Deus abençoador e tem prazer nisso, é o que ele mais quer fazer. Ele não tem prazer na morte do ímpio, no castigo do ímpio, de punir o pecador. É só uma justa retribuição do pecado das pessoas, né? Mas vamos lá. Então, por ansiar que esse povo, né, no caso Deus, por ansiar que esse povo fosse um instrumento para abençoar o mundo, Deus sabia que tinha que castigá-lo e refiná-lo. Veja bem, coisa interessante. O período durante o qual estavam no exílio, né, no cativeiro que eles foram lá, que a gente está falando aqui, foi a época de Jeremias, seria para purificar eles, tá? Então esse cativeiro, esse período de 70 anos, Deus usou esse meio, né, para estar tratando do caráter da nação de Israel, tá? Então para esse povo aí produzir, ou para Deus, né, produzir um remanescente, ou seja, aquele que sobrou, tá certo? Aquele grupo, né, que Deus estava trabalhando ali ou refinando para que verdadeiramente amasse a Deus e desejasse andar em seu caminho, né? Deus sabia que não havia outro meio para transformá-lo, o povo que ele desejava. Veja só, irmãos, que coisa interessante aqui para a gente aprender. Os irmãos saíram aqui, talvez eles voltem, né? Bora ver aqui, acho que, deixa eu ver aqui, porque parece que um tá, mas não tá. Acho que sumiu aqui, não sei porquê. Mãe Lanúcia foi arrebatado aqui ao povo. Mas estamos nós aqui, né? Firme e forte. Mano, tá ouvindo aí, né? Que acho que sumiu o vídeo. Caiu a energia aqui. Mano, eu não quis falar nada. Eu falei deles deve estar no cinema lá, né? Pagou a luz, não. Falei, não vou falar nada. E de repente, né? Tem uma pipoca escondida, aquela coisa também que acabou. Mas tá conseguindo ouvir então aí, né? Tá tudo certo. Se voltar a luz, vocês voltam aqui também. Vamos lá. Ao vivo é assim, acontece de tudo. É impressionante. Mas que bom, pelo menos permanece aí no áudio, né? O Douglas aqui tá voltando também. Vamos lá, Valdir. Segura a varoa aí, varão. E não deixa ela fugir também, não. Fica os dois aí, um agarrado no outro. No escuro dá medo, então tem que ficar um perto do outro. Ai, que maravilha. O Douglas acho que está voltando aqui também. Deve ter caído a internet dele lá. Mas vamos continuar, né? Vamos lá ver. E aí o que um for perdendo, depois pega na gravação aí. Pelo menos a gravação fica inteira aqui, né? Então vamos lá. Capítulo de número 1. Bora, quem está com Bíblia aí?
capítulo de número 1, Jeremias, capítulo de número 1, versículos de número 1 capítulo 1, verso 11 ao 16. Então a gente vai voltar um pouquinho no livro, né? A gente estava aqui no capítulo 12 e tal. Capítulo 1, verso 11 ao 16. Diz assim, ó. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E ele disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para a cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá, coisa boa, voltou a luz ali, e cada um porá o seu trono e a entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se curvaram diante das obras das suas mãos. Então olha só o que Jeremias está falando aqui, que Deus ele virá, né, e vai trazer o juízo sobre esse povo, porque esse povo estava adorando outros deuses, estava caindo na idolatria, né? O verso 16 vai dizer aqui. Nessa visão, duas visões que Jeremias tem, né, que a gente vê lá uma vara de amendoeira e depois vê uma panela fervendo, bem curioso nessas figuras aqui. Mas no contexto cultural deles lá, isso era tudo entendido, era muito claro para eles lá, né? A vara de amendoeira, quanto à panela fervendo, era o juízo de Deus que viria com certeza. E essa panela fervendo que vinha do norte, né, a gente sabe pelo estudo que é a própria Babilônia, tá certo? Então Deus iria usar a nação da Babilônia para vir, né, e saquear ali, entrar na cidade de Jerusalém, destruir a cidade, enfim. Deus estava usando uma outra nação para corrigir, para punir Israel. Olha que coisa interessante. E Deus denuncia aí, né? Então o pecado tinha estragado esse povo, ó, capítulo 13, bora lá? Capítulo 13, versículo de número 1 ao 11. O pecado tinha estragado esse povo aqui, que era o povo de Deus, né? Era o povo de Deus. E olha que coisa interessante, irmãos. Povo de Deus na idolatria, no pecado, e Deus indo lá para tratar com eles. Veja que coisa interessante, né? Só para a gente entender, Deus está interessado na sua igreja. Deus está interessado nessas pessoas que muitas vezes elas estão desviadas, elas estão dentro de igrejas, mas estão longe de Deus, porque uma coisa não quer dizer a mesma coisa que a outra, né? Ou seja, não é porque frequenta a igreja, não é porque prega, que ensina, que canta, que está nesse contexto que de fato estão agradando a Deus. Mas Deus não despreza, Deus quer resgatar todas essas pessoas. Deus quer trabalhar, Deus não despreza, Deus não desampara, Deus não abandona. Deus foi abandonado, mas Ele não abandona, né? Então a Bíblia nos ensina isso desde o Antigo Testamento até lá o Novo Testamento. Se formos infiéis, Deus permanece fiel, né? Deus ele não pode mudar o seu caráter porque Ele ama e não pode deixar de amar. O que acontece muitas vezes é que Deus traz de fato a punição, como a gente está falando aqui, dos atos das pessoas, mas não quer dizer que Ele não ama, porque quem ama corrige, né? Esse é o caráter de Deus. Quem ama, corrige. Então Ele está corrigindo esse povo porque quer salvá-lo, quer ver o bem deles. Então o pecado tinha estragado esse povo. Capítulo 13, verso 1 a 11. Olha só que coisa interessante aqui. Bora ler juntos aí. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não metas na água. Isso aqui também era uma outra figura que ele estava usando, né, para ensinar aqui esse povo. Porque assim, irmãos, antes que eu continue lendo aqui, parece que o povo não se faz de desentendido, né? Quando vem uma pregação, vem um ensino, vem uma instrução. Aqui está quase desenhando, porque aqui não é possível que esse povo não ia entender essa mensagem, né? Ele faz aqui quase que um teatro, né? Pega lá um cinto, literalmente ele faz isso, né? Verso 2, ó. Comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e pus sobre os meus lombos, né? Na cintura. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez dizendo: toma o cinto que compraste,
trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, que era o rio, né? E esconde ali numa fenda de uma rocha. E fui escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, que ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, toma dali o cinto, que te ordenei escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto no lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Verso 8. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá, a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me ser por povo, por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Então, olha o que Deus está aqui através do profeta comunicando com a nação de Israel, né? Vou destruir a soberba de vocês, vou acabar com essa idolatria de vocês, porque vocês estão ligados a mim, né? O teatro aqui, como o cinto estava ligado ao profeta, e esse cinto apodreceu, também iria apodrecer essa soberba. Deus ia quebrar isso. Como Deus ia quebrar isso? Através do cativeiro. Deus humilhou a nação de Israel. Deus humilhou o seu povo, mas, repito, com a finalidade de resgatar esse povo. Irmãos, todas as vezes que vem de alguma maneira sobre nossas vidas, alguma ação de Deus para nos humilhar, né? Alguma ação de Deus para nos ensinar alguma coisa, isso vem através de um sofrimento, a gente precisa entender, é Deus nos resgatando, é porque de alguma maneira a gente está se perdendo e a gente nem está percebendo muitas vezes, né? Então é bem interessante isso. E se tem um pecado que é bem complicado, é o pecado da soberba, porque assim, eu estou para ver uma pessoa que é orgulhosa e ela reconhece que é orgulhosa. Se ela admite que é orgulhosa, acabou o orgulho, já é humilde, né? A pessoa assim, não, é verdade, eu sou orgulhoso, eu sou soberbo. Não é mais, já entrou a humildade, porque está reconhecendo. Então, o soberbo é muito complicado, né? Pessoa que ela é um orgulho, que ela acha que não precisa, ela acha que não está naquela condição, ela acha que está atendendo as exigências, ela acha que ela é melhor, ela acha que ninguém tem capacidade de repreendê-la, ela acha que sabe tudo. É um negócio complicado. Não ouve Deus, não ouve ninguém, né? Então a soberba aqui Deus quebrou. Como? Humilhando esse povo. Então Deus humilha mesmo, tá? Então é bom quando Deus humilha a gente, quando a gente estiver aí de alguma maneira se perdendo, porque Deus está interessado na gente, né? Então graças a Deus por isso. Então, primeira coisa, o pecado tinha estragado esse povo. Segunda coisa, por um ato de juízo de Deus, iria restaurá-los. Capítulo 19, vamos lá? Capítulo 19, versículo de número 1 até o versículo de número 15, ó. Ou seja, todo o capítulo 19 a gente vê aqui em outra figura, né, de linguagem. É bem interessante também, outro teatro aqui, ó. Então, o povo não estava dando ouvido, agora ia ver. Então, se não ouve, vê. Ele estava fazendo o teatro, que pegou lá uma botija, ó. Assim diz o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo os anciões do povo e os anciões dos sacerdotes. Verso 2. E saiu ao vale do filho de Inom, que estava à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. Deus dizendo a Jeremias, né? E diz: ouve a palavra do Senhor, reis de Judá, moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal a este povo, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhes-ão as orelhas. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem os seus pais, os reis de Judá, nem os reis de Judá. E encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, né, que era um deus lá da época, para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu o meu coração. Irmão, só uma pausazinha aqui, no verso 5, eles tinham um ritual, olha que coisa terrível aqui. O povo de Deus, hein? Tinha um ritual que era queimar os seus filhos em sacrifício.
Dá para acreditar num negócio desse? Um povo que diz que serve a Deus, tendo um comportamento desse, oferecendo os seus bebês, os seus filhos, num ritual de queimar eles, né? Depois teve lá um deus chamado Moloque. Não sei se vocês já viram a estrutura, mas quem era esse deus Moloque? Era uma estrutura de ferro, estrutura assim de ferro, tá? Imagina a estrutura de ferro, só que oca, né? É só uma estrutura mesmo metálica, assim, ó, de ferro, mas oca. Então eles acendiam uma fogueira, essa estrutura de ferro ficava incandescente, tá? Ficava, né, ferro, né? Aquecido, fica lá, imagina, incandescente. E eles colocavam. Depois, se vocês me lembrarem, eu mando uma figura para vocês desse deus Moloque, tá? Era uma figura de um homem assim, né, com as mãos estendidas assim, só que toda a estrutura oca. Colocavam as crianças, os bebês lá dentro, eles eram queimadas vivas. Para abafar o choro das crianças, tocavam os tambores, tinha toda uma adoração ritual lá. Imagina o povo de Deus fazendo um negócio desse, irmãos, oferecendo seus filhos, né, nesse ritual satânico. Então é o que estava acontecendo aqui. Olha só que não foi para menos que Deus trouxe esse juízo. Deus destruiu, né, usou lá a Babilônia para destruir a cidade, destruiu tudo lá e levou esse povo cativo 70 anos como escravo lá na Babilônia. Então não foi para menos, né? Então vamos lá, verso 6. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Non, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos e pela mão dos que buscam a vida deles. E darei os seus cadáveres por pasto, as aves dos céus e os animais da terra. E porei esta cidade por espanto e por objeto de assobios. É um termo idiomático que a gente chama, né? Isso quer dizer, iriam humilhar eles, né? Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne dos seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscaram a vida deles. Olha o que aconteceu, irmãos. Num cerco lá que teve, né? Ou seja, o exército cercou a cidade. Como era a estratégia antigamente dos exércitos para conquistar uma cidade? Eles cercavam a cidade, ninguém saía, ninguém entrava, mas também ninguém saía. Uma hora ia acabar a comida, uma hora acabava a água, tá certo? Que as cidades em si não tinham, né, esse sustento. Geralmente era fora da cidade que iam buscar esses recursos, né? Plantações, água, enfim. Então assim, quando ia acabando a comida, o povo praticou canibalismo. Lembra de uma história lá em Reis, lá? Em Reis não, foi em Reis também, foi em Reis. É que teve outra questão lá de Salomão. Mas em Reis lá, não sei se vocês lembram dessa história, que teve lá o seguinte, uma fome tão grande que uma pessoa disse assim, ó, vamos matar o meu filho hoje, a gente come ele, e amanhã a gente mata o teu para comê-lo. Não sei se vocês já viram essa história lá no Antigo Testamento, mas está lá, tá certo? Um dos reis lá. E é interessante que nessa situação, né, de grande fome, eles faziam isso. Então comiam os seus filhos, tinha prática de canibalismo. Olha só, irmãos, que coisa horrível. Imagina um Deus santo vendo as coisas dessas. Diga, Douglas. Pode falar, meu amado. Eu falando assim, esse que você falou, faz lembrar daquele versículo lá de Lucas 24, quando uma das mulheres estava chorando por Jesus, Jesus falou que não é para chorar por ele, que as mulheres vão chorar por não ter o seu ventre, teve filho, alguma coisa assim do tipo, porque estava falando que passar fome, comer seus próprios filhos, essas coisas. Chorar por vossos filhos, né? O Jesus lá estava se referindo nessa passagem que você está falando lá do Evangelho. Por quê? Porque Jerusalém, lá também na época de Jesus, isso aconteceu no ano 70, depois de Cristo, né? Jerusalém foi invadida lá pelo Império Romano, lá o general Tito de Roma, e de fato, ali houve muita matança, muita morte, e muitas mães choraram pelos seus filhos. Então Jesus estava se referindo a esse período específico aí, né? Então, exato, varão. Jesus falou isso aí no ano 30 e pouco, mais ou menos, 37 talvez. 30 anos depois que Jesus falou isso, aconteceu. Então Jerusalém também foi invadida, foi destruída no ano 70, tá? Depois de Cristo.
E aí aconteceu isso também. Então, de fato, é o que acontecia, né? Quando uma cidade era invadida, então eles matavam mulheres, crianças, queimava toda a cidade, enfim. Levava alguns escravos que eles achavam interessante para mão de obra, né? Mas assim, destruía mesmo. E não tinha velho, não tinha mulher, não tinha criança, saía destruindo todo mundo mesmo, matando todo mundo. Então, naquele tempo, o negócio era bruto, era cruel mesmo, né? Que, na verdade, irmãos, hoje não é tão diferente, porque, por exemplo, aqui em Alepo, não sei se vocês acompanham as notícias, né? Em Alepo, tem até filme que já estão fazendo aí, aqui no Oriente Médio lá, não tão só assim, nas guerras, o problema das guerras é que não é um exército contra o exército, né? Eles vão e matam civis, explode bomba, manda míssil em cidade, né? Então aí morre um monte de gente. Quer dizer, essa é uma das desgraças da guerra. Se fosse exército contra exército, é uma coisa, né? São pessoas preparadas e armadas, estão ali para isso, né? Mas muitas vezes mulheres, crianças, velhos, eles são atingidos que não tem nada a ver com nada, né? Então ainda acontece infelizmente isso nas guerras, mas antes era muito mais sangrento ainda do que é hoje, tá? Só para a gente entender, esse é todo o contexto, é o contexto da humanidade. Tá vendo como não mudou muita coisa? Ainda hoje essas guerras, né, tem aí essas questões e tudo mais. Mas aqui especificamente era o que estava acontecendo, né? E o que aconteceu? Jeremias profetizando, era o juízo de Deus vindo sobre esse povo que era povo de Deus, era um povo que carregava o nome de Deus, né? Era um povo que representava Deus. Então Deus estava trazendo juízo para esse povo que vivia de uma maneira totalmente corrupta, totalmente pecaminosa. E Deus, por que Deus disse, então tá, vocês querem caminhar? Vão aí que eu vou buscar outro povo. Por que Deus fez isso, né? Largou de mão. Não, Deus estava trabalhando, refinando esse povo, porque dali sairia o Salvador do mundo, irmãos. Tá? A gente vê tanta dureza de Deus com o povo de Israel, com a nação de Israel, tanta rigidez. Por quê? Porque esse povo seria o berço do menino Jesus que salvaria o mundo. A gente precisa compreender esse ponto, né? A gente fala, nossa, mas como Deus era duro com Israel? Às vezes até outras nações pecavam e Deus nem trazia, né, o castigo tão assim, mas com Israel vacilou, Deus vinha e juízo, vacilou, juízo. Por quê? Porque Deus escolheu a nação de Israel para trazer a salvação para o mundo todo. Só para a gente entender. Então Israel foi preservado na história, apesar da sua infidelidade, para o bem da humanidade. Esse é o pensamento que a gente conclui, né? Israel, apesar, porque como um dia lá, Deus disse assim para o Moisés, eu vou destruir esse povo, vai acabar com tudo isso aqui, tudo rebelde, não quer nada com nada. De você, Moisés, eu vou fazer um outro povo, tá bom? Moisés falou, não, senhor, não faça isso não, intercedeu tudo mais lá, né? E aí Deus ali de alguma maneira também teve a sua ação para restaurar esse povo. Mas por que Deus fez isso? Porque apesar desse povo tão rebelde, tão desobediente, se prostrando diante de deuses, fazendo tendo esses rituais, né, satânicos, por que Deus não destruiu esse povo? Muitas vezes chegou à beira de destruir, mas por que Deus não destruiu? Por causa disso. Porque Deus estava preservando esse povo, não porque eram fiéis, não porque eram melhores, não porque eles eram santos, nada disso. É porque Deus estava preservando um povo na história para o bem da humanidade. Olha só. E Deus hoje o que Ele faz com a igreja? Né? Preserva a igreja na humanidade para o bem da história final. Entendeu que o negócio parece que deu uma invertida, né? Então antes, na história, Deus foi preservando esse povo porque ia salvar a humanidade. Agora Deus está preservando a igreja na humanidade para o final da história, né, ser salva. Olha que coisa interessante. E aí a igreja também não é diferente, porque carrega o nome de Deus, também representa Deus. E se nós cristãos, mesmo aí com todo esse privilégio que nós temos, Israel não tinha, né? O sacrifício de Cristo, a revelação completa de Deus, que é a Bíblia, a presença do Espírito Santo habitando em cada um dos crentes, essas coisas não eram possíveis lá com esse povo. Mesmo assim, se nós ainda, com tudo isso, desprezar Deus, viver de qualquer maneira, pode ter certeza que de alguma maneira a santidade de Deus irá cobrar da gente.
ou nessa vida ou na futura. Se for na futura, pior ainda, porque não tem salvação. Se for aqui ainda, todo arrebentado, mas pode ainda ser salvo, né? Ainda que a gente, porque tem sequelas aí que Deus deixa assim, ó, que vem e acabe, destrua a nossa vida, né? Fica assim, como Paulo disse lá em 1 Coríntios, um cara lá que estava em pecado lá, tendo relação com a sua própria mãe, um negócio horrível. Paulo disse, nem entre os gentios a gente vê um negócio desse tão feio, mas entrega logo ele a Satanás, que é para ver se o espírito é salvo, ou seja, tira ele dessa proteção da comunhão, né? Vê se as consequências na vida dele vão vir, sirvam para que ele se arrependa, ainda que Satanás destrua a vida dele em muitos sentidos, mas pelo menos a alma seja salva. Então acontece, Deus às vezes permite isso, né? Que a gente se arrebente todo na vida, nossa, acabe com a vida. Quantos, né, no leito de hospital, meu Deus, né? Olha só as minhas atitudes, mas pelo menos se naquele momento se arrependeu, pelo menos a eternidade aí não tá tão ruim, né? O ruim é quando Deus, ele não acha lugar no nosso coração para trazer essa correção aqui e a pessoa morre no pecado, morre em rebeldia contra Deus, aí vai ser muito mais triste ainda. Então Deus aqui, ó, o castigo de Deus é um ato de misericórdia, só para a gente entender, né? O castigo de Deus é um ato de misericórdia, a punição de Deus é um ato de amor. Às vezes é meio difícil a gente entender isso, porque hoje em dia se fala tanto de amor, né? Amor, tem que tratar bem, tem que passar a mãozinha na cabeça, não pode corrigir, não pode nada e tal. Então a gente confunde, né? Acha que quando a pessoa é mais dura, ela não está amando. Pelo contrário, se uma pessoa está indo no caminho, na direção do abismo, você precisa resgatar essa pessoa. E às vezes precisa ser de uma forma bruta, né? De uma maneira assim enérgica, tem que dar um choque de realidade muitas vezes na vida da pessoa, e Deus às vezes permite assim que aconteça até tragédias, que é para ver se aquela pessoa acorda, porque de outra maneira não iria acordar não. E Israel aqui também, de outra maneira eles não iam reconhecer jamais, ia continuar soberbo. Então Deus permite esse cativeiro, a destruição da cidade, a destruição do templo, a destruição das suas casas, a destruição de tudo aquilo que eles tinham conquistado. Foram escravos para outra nação, ficaram lá 70 anos, mas Deus disse, é através desse sofrimento que eu vou resgatar vocês. E não é que deu certo? Curaram. Nunca mais os judeus daquele tempo para cá, ó, isso que a gente está falando já faz 2.600 anos, né? Aproximadamente, que eles foram no cativeiro, 2.600 anos. De lá para cá, nunca mais um judeu, irmão, se dobrou diante de nenhuma imagem. Não tem jeito do judeu hoje se tornar um idólatra. É coisa raríssima se isso acontecer. Então, olha, não é que funcionou?